Deus não pode dormir, senão Satanás acaba com a nossa vida. Quando a gente está dormindo, ele está nos guardando. Desperta, porque dorme, Senhor. Acorda. Não nos rejeite para sempre, porque esconde a face e te esquece da nossa necessidade e da nossa opressão. Pois a nossa alma está abatida ao pó, o nosso corpo curvado até o chão. Tem misericórdia de nós. Olha com teu olhar de misericórdia para conosco, para com todo o teu povo. Amém.